Acorda, meu amigo! Fala, galera, tá começando mais um podcast. Hoje um convidado especial, na verdade sempre eu trago um convidado especial, mas hoje é o Ju, ele vai se apresentar, mas ele foi meu nutricionista num período bem divisor de águas da minha vida. Ele me ajudou a tratar aí um pouco a minha compulsão alimentar, não sei se ele se lembra, mas a gente fez um trabalho bem bacana. E eu trouxe ele para falar o quanto a tua alimentação interfere no teu comportamento e na tua mentalidade, ou seja, a consequência disso é o teu resultado. Então eu vou deixar tu te apresentar aí, Ju, fala um pouquinho pra galera, pra pessoa entender o que tu faz, como é que tu trabalha, fica super à vontade aí. Primeiramente, obrigado pelo convite, Mi. Então, eu sou nutricionista, hoje eu trabalho na área esportiva, né? Trabalho com atletas de elite do futebol, faço meu mestrado aqui numa faculdade aqui do Rio Grande do Sul, uma federal, e tenho algumas outras especializações também, passei um tempo fora estudando, né? E retornei para cá com esse intuito de tentar, de uma maneira mais simples e fácil, trazer a nutrição para as pessoas, fazer com que elas conseguissem realmente entender o que é a nutrição e quanto a nutrição pode potencializar a vida dela, tanto na parte esportiva, né? Que é no caso dos meus atletas, também como na vida dela pessoal, no dia a dia, e a importância que isso tem, né? Ju, o meu público hoje que eu trabalho, a gente vai falar um pouco de atleta, porque eu também sou do esporte, né? Mas bem amador hoje em dia. Mas pra quem não sabe, eu já fiz Ironman, né? Fui campeã na minha categoria. Eu gosto muito de resultado, eu gosto muito de performance. Tanto que eu falo pros clientes, né? Se tu não fizer o que tem que ser feito, eu te demito. Eu mando os clientes embora, né? Eu já meto o pavor, eu assim. Também veio uma vez, não veio na segunda, não trouxe esse resultado. O que aconteceu? Tu vai vir aqui trazendo teu dinheiro, só o teu dinheiro eu não quero. Eu fiz 2 faculdades antes por dinheiro e foi o que eu menos tive. Exatamente. Então, é muito legal que a gente tem muito esse feeling do resultado, né? Da performance. A gente até tava trocando uma ideia antes aqui, e a gente tava falando dentro do esporte ali, o quanto a pessoa seguir um plano alimentar torna ela mais confiante. Fala pra ti um pouco do teu dia a dia, o quanto tu vê, assim, a interferência de uma boa alimentação na questão tanto mental quanto na questão comportamental, né? No teu caso ali de jogadores, mas isso leva também para quem é empreendedor. Eu vejo hoje bastante a galera se culpando. Eu sou empreendedor, não tenho tempo para me cuidar, não tenho tempo para cuidar da minha alimentação. E aí a pessoa já tá atrás, né? Como que é para ti isso? Como que tu enxerga o papel da nutrição? Então, primeiramente, referente à questão dos empreendedores, né? Eu tenho um grande amigo que tu conhece também, que é o Marechal, a gente conversa bastante sobre isso, né? E eu vejo que a questão da potencialização mental relacionada ao alimento, ela é extremamente importante. E as pessoas, elas têm pensado de uma maneira assim, mas eu mereço, né? Eu mereço isso. Eu acho que a pessoa sempre merece o melhor. Só que imagina que o teu carro, ele viajou uma viagem muito longa, e daí, em vez de tu ir ali limpar ele, cuidar, adequar a questão verificar se ele está com o óleo adequado, né, se está com a correia nova, tu vai lá e joga areia no motor, né? Então eu vejo que isso é um grande problema que, infelizmente, tem sido cada vez mais normal. As pessoas, elas não têm tido um momento de reflexão. E, na verdade, a reflexão é tão importante quanto o aprendizado, né? Se tu refletir aquilo que tu aprendeu, isso é diferente. E tu começa a executar de uma maneira melhor. Isso é muito positivo. As pessoas, às vezes, elas consomem um alimento que é ruim, que não vai fazer elas performar, com o intuito de, não, mas eu mereço, né? E hoje a gente tinha conversado outras vezes, a gente conversou aqui antes um pouquinho, referente à questão do açúcar, né? Por exemplo, hoje, se a gente vai avaliar a questão relacionada a doenças mentais, né, o quanto a estabilidade que esse alimento fornece, né, para as pessoas, e o quanto isso pode prejudicar na performance. Às vezes a gente acredita que não faz mal, não tem problema, né, só hoje, mas a gente sabe que o só hoje começa de uma forma repetitiva a acontecer, né? E será que isso realmente está te levando para o caminho que tu quer ir? Então eu acredito que as pessoas, elas deveriam refletir um pouco mais antes de agir, né, simplesmente ir lá e pegar o doce ou ir lá e pegar o alimento. E quando a gente vai falar na parte do esporte, né, existe uma questão bem importante, porque alguns colegas acreditam, né, imaginam ou pensam de uma maneira e outros de maneira diferente, né? Mas é muito importante a gente avaliar o que a gente está fornecendo para esse indivíduo, para esse atleta, e se isso realmente é efetivo numa vida contínua. Porque o atleta, quando ele finaliza a vida dele, a carreira dele, ele sai muito novo para a vida e velho para o futebol. Entende? Como é que eu vou deixar ele depois? Por que a gente vê muitos atletas de ponta, magníficos, depois que eles ficam com sobrepeso, eles têm obesidade, né? A gente tem exemplos de fenômenos nossos, né? Pessoas que a gente admirava muito. Por que isso acontece? Por que isso começou a virar talvez mais normal?
Talvez é a questão da conduta. Será que foi realmente ensinado como é a nutrição? Foi ensinado o que deve se alimentar, ou como deve se alimentar? Então a gente, né, o que eu startei ali, né, a questão de refletir um pouco mais do que a gente faz e entender o quanto isso pode nos ofertar de benefício ou de malefício, e se a gente está indo, né, ou conduzindo a nossa vida para onde a gente quer ir. Eu sou diabética tipo 1 e sou celíaca, né? Então não posso comer nem açúcar nem glúten. E eu tenho diabetes desde os 12 anos, então pra mim foi uma mudança bem drástica e radical. Há 12 anos atrás não existia a área diet em supermercado, né? Então nem sabia que diet faz mais mal do que, né? Era tudo muito diferente. E eu lembro que na minha família houve uma mudança, né? Eu cheguei em casa do médico e a minha mãe começou a pegar uma sacola e botar tudo pra dentro da sacola e tirar de dentro dos armários, de dentro da geladeira, porque o meio acaba influenciando isso, né? Eu sempre falo para os clientes o seguinte: tu precisa de 2 coisas para construir resultado na tua vida. Tu quer mudar, tu quer construir algo novo, tu precisa de estado emocional e energia física. Isso é uma pesquisa que a Yale, que é a Escola de Inteligência Emocional dos Estados Unidos, trouxe. Então tu precisa desses 2 quadrantes, estado emocional e energia física. Eu falo para os clientes: vocês precisam cuidar da energia física. Exemplo, a gente faz um mapeamento, né? Quando tu acorda de 0 a 10, eu tô à disposição hoje. Mi, tá 2, tá 3, tá, e amanhã 2, 3, eu peço pro meu cliente anotar. E a pessoa chega 15 dias com uma disposição baixa. Eu falei, meu Deus, isso é consequência de quê? De hábitos. Então, primeira coisa, a gente começa a olhar a rotina da pessoa e os hábitos da pessoa. Alguém com energia 3, como é que tu vai entrar para uma reunião para motivar teus funcionários? E um link muito importante com isso que tu falou é que o açúcar é um grande, uma arma, digamos assim, para fazer depressão de nutrientes. Então hoje o que é mais comum a gente ver pessoas com carência de ferro, com carência de zinco, com carência de mineral, com carência de cobre. As pessoas acreditam que não, mas por que um mineral vai ter tanta interferência? Pô, se a tireoide, que é quem distribui a tua energia, ela é seleno independente, será que não é interessante dar uma avaliadinha nos níveis que está? E não se basear pelos níveis que apresenta ali no exame de sangue do lado. Tentar verificar, ter um profissional qualificado que ele possa realmente ajustar de uma maneira adequada e com base científica, né? Ver a literatura científica. Isso é um detalhe básico de um nutriente. Questão relacionada às vezes ao ferro também é muito importante, porque a gente começa a ver pessoas que começam a se sentir cansada ou apresentar fadiga e às vezes é uma simples carência de um mineral, né? Só que ela continua comendo o que para ter energia? Açúcar. E daí proporciona o que? Ainda mais. Ou toma energético. Isso é uma coisa, olha só, chegou num ponto bem importante. Energético. Da onde vem a energia para o nosso corpo? Carboidrato? De lipídio? Né? É onde a gente vai encontrar. Claro, vai ter outras vias, mas essas são as vias mais básicas de oferta pela nossa boca, né? Só que se a gente vai avaliar o energético, ele é zero carb. E ele também não tem gordura. Será que ele é um energético ou ele é um estimulante? E o que adianta eu estimular uma máquina que não tem energia? Então é de novo refletir, entendeu? Porque a gente pensa, vou tomar um refrigerante, vou tomar 0. Ou vou tomar um energético, vou tomar 0 para não ter caloria. Na verdade, o que a gente tem que ter é uma mitocôndria saudável. E a mitocôndria saudável vai oxidar mais gordura, entendeu? Mitocôndria saudável faz a tua qualidade de pensamento ser melhor, entendeu? Faz a tua qualidade muscular ser melhor. Eu lembro quando eu escrevi o livro, né, do Acorda Meu Amigo, em 25 dias. Tá um livro de 237 páginas. Então eu tinha que escrever 7 capítulos por dia. E aquela vez a gente estava fazendo acompanhamento e eu... 0 doce. Todo o período do livro era 0 doce, minha alimentação, comer fruta balanceada, porque eu brinco com os clientes, né? Imagina tu comer no domingo, né? Quando a gente se passa no churrasco, né? Comer aquela churrascada. Parece que tu hiberna, né? Tu fica ali... parece que tu não tem vontade para reagir pro dia, né? Então, eu sempre falo pros clientes, olha, sempre quando tu não tá tendo resultado eficaz, tanto no teu trabalho quanto na tua vida, a primeira coisa que tu tem que olhar é a tua rotina. A tua rotina do que tu faz, do que tu acorda, do que tu come. Então, é muito engraçado que eu mando os clientes, vai procurar um médico, vai procurar... Porque não tem como é que tu quer construir uma mudança na tua vida, tu quer construir uma mudança na tua empresa. Tu acorda todo dia cansado. E eu digo, o teu corpo é tua máquina. Então, eu sempre faço esse contraponto com os clientes. E quando a gente fala, Ju, em relação à depressão hoje, né? Digamos, patológica. Normalmente, a alimentação, que nem tu falou, desequilibrada ou mal adequada, ela pode ser um gatilho para agravar ainda mais? Com certeza. E tem outros parâmetros que a gente vai ver. Porque, por exemplo, quando ela se instala,
teve todo o período, de quando ela estava chegando, né, alguns sinais e sintomas, né, se fosse feito um checklist, tu fosse percebendo, entendendo o que estava acontecendo contigo. Só que as pessoas, elas não se avaliam, elas não anotam, pô, como é que eu me acordei ontem, como é que eu tô me sentindo hoje. Eu dou diário para meus clientes. E é importante, não, mas é importante as pessoas elas entenderem que aquilo ali é preciso. E daí quando a gente vai falar sobre depressão, a gente começa a ver que existe possivelmente uma baixa diversidade de bactérias no intestino devido a uma monotonia alimentar. Ou seja, as pessoas comem sempre as mesmas coisas. Né? As pessoas dizem, mas é que eu estou muito gorda, eu não posso comer isso. Daí elas fazem jejum. Daí elas, não, mas eu não como de manhã. Mas ela acorda e toma café. E daí ela não quer acordar, tomar café e se sentir cansada, hein? Entendeu? Só que não é isso que acontece. Não tem energia. Entendeu? Não adianta tu trocar o motor do carro se não botou gasolina. Entendeu? Tem que ter gasolina naquele carro para te poder exigir, né, dele ou poder acelerar. E daí tu imagina, uma pessoa que come sempre os mesmos alimentos, tem assim uma baixa diversidade microbiana, é isso que vai acontecer. Ela tá mais propensa a uma situação depressiva, né? Daí tu começa a ver essa pessoa, ela começa a ficar acordada mais tempo durante a noite, né? E pessoas que ficam acordadas mais tempo durante a noite, em contato com a luz azul, ela também tem mais vontade de comer alimento gordo e doce. Luz azul, celular. Isso, celular, computador, né? Se a pessoa fizesse uma higiene do sono, entendeu? Seria importante. A partir de X horário não ter nenhuma luz acima da cabeça, né? Que usasse abajur. Eu sei que no dia de hoje é um pouco mais difícil, as coisas são mais difíceis da gente poder executar. Mas quando a gente tem interesse, quando a gente quer melhorar, a gente consegue. Assim como tu conseguiu escrever o livro num tempo recorde. O que tu falou aí é bem importante, né? Na verdade, a gente vê... Eu até tava falando com... Fui tomar um café com uns amigos no domingo. E eu falei pra eles, eu lembro do meu pai indo no banco, a minha mãe falou assim, Fração, vai no banco pegar um extrato. E podia pegar, sei lá, 6, o resto tu pagava uma taxa. Olha que loucura, hoje tu tem aqui no celular e daí a pessoa não faz nem controle, né? Porque acho que tá muito fácil. Aí tu pensa assim, pegar um táxi, meu Deus, tinha que pegar o guia. Então, a gente vê que a nossa vida, com o passar dos anos, foi cada vez mais se tornando fácil. E isso, na verdade, com os nossos objetivos, se tornou cada vez mais difícil. Porque como a gente tem acesso muito fácil, a tendência inconsciente é o quê? Tu buscar aquilo que é mais fácil. Então, como a gente falou, eu acho que vem do interesse da pessoa de entender o quanto aquilo é importante pra ti. Porque as pessoas, eu digo assim, gente, como é que tu vai entrar pra uma reunião, tu não pensa, tu tá ansioso, tu tá preocupado, e aí tu vai ver o que a pessoa comeu, não se alimentou, não teve um descanso, não dormiu de noite. Então, a gente vê que é um efeito dominó de várias ações erradas dentro do dia, né? E uma coisa que é básica, parece tão boba de básica, tanto que a mãe, né, se eu te perguntar talvez, né, da Maitê, tu vai saber, né, a mãe ela avalia, né, por exemplo, a maneira que foi o cocô do bebê, entendeu? As pessoas elas não sabem como é o delas e elas não entendem que isso também tá diretamente ligado à questão relacionada a processo depressivo ou ansiedade, entendeu? Ah, não, mas isso é vergonhoso, eu não vou perguntar pro meu paciente. Ah, não, que vergonha, Deus o livre. Eu cheguei lá no Ju, ele me mostrou uma escalinha. Uma escalinha. Como é que é o teu cocô? Deu, né? Não, é assim. Então, e quando a gente fala de resultado, eu falo para os clientes, né? Um atleta ele não tem resultado porque ele treina, porque se alimenta, porque ele dorme. E muitas vezes a gente não tá olhando isso, né? Pô, vou fazer um checklist, né? Como é que tá meu sono? Ah, nem vou dormir 3 da manhã, acordo... Um aspecto de vitalidade do homem é a testosterona, né? E homens que ficam acordados, né, durante mais tempo à noite, em contato com a luz azul, eles têm essa quebra, né, de ritmo circadiano, que digamos é o ritmo de acordo com o sol, quando o sol nasce, quando o sol se põe, e eles não respeitam, digamos assim, esse ritmo, esses indivíduos têm uma baixa testosterona quase a 18%. Nossa. Então, é mais ou menos como se eu fosse te dar o teu salário, ou fosse te dar o valor que tu ganha no mês e diminuir 18%. Olha a diferença. Pô, tu vai... Não, só um pouquinho, cadê o meu dinheiro aqui? Por que tu não pensa assim da mesma maneira para tua testosterona? Entendeu? Porque isso vai ter uma influência gigantesca o quanto tu vai produzir no dia. Entendeu? Pessoa sem energia não produz. É simples. A pessoa que não tem energia, ela não consegue ficar concentrada. Entendeu? O corpo vai arranjar alguma maneira para desligar ela. Entendeu? Tá, e aquela pessoa hoje, se tu fosse dizer assim, né? É um bate-papo, tá, Ju? Não tem... Se fosse pensar num checklist, assim, pra pessoa se fazer uma autoavaliação dela. Pô, será que... Tá, o sono o consumo de açúcar. Se fosse listar algumas coisas importantes pra pessoa fazer uma autoanálise, né? O que tu listaria?
Uma coisa hoje que tem muito a ver, duas coisas, dois aspectos básicos, né, que é muito importante e não estão associados só com a nutrição, né? É o sono, né, e o ambiente da pessoa. Por exemplo, gosta de estar no teu trabalho ou não? Entendeu? Eu gosto. Não, tô dizendo, gosta de estar no teu trabalho ou não? Né? Tu gosta do relacionamento que tu tá hoje ou não? Porque isso tem influência. Se tu chega em casa e tá ruim a situação, tu não quer nem ir pra casa. Se tu quer ir pro trabalho, se tu não quer ir pro trabalho, ou chega sempre atrasado no trabalho, talvez é porque tu não gosta do trabalho. Entendeu? Então, coisa básica. Se tu não... Em questão do sono, as pessoas não se perguntam assim, ó, isso que eu tô fazendo hoje, aqui, a 1h da madrugada, eu me acordaria amanhã às 6 da manhã pra fazer? Se a resposta é não, vai dormir, tá perdendo teu tempo. E é básico isso. Só que se tu alterar o sono, tu já altera tuas opções alimentares. Se não tiver bom no trabalho, quando tem uma elevação de cortisol, de estresse, quem faz supressão? Insulina. Quem dá insulina? Açucrinha. Então talvez eu coma um pouco de açúcar para me tentar baixar os meus níveis de estresse. Então seria básico só para te ter um termômetro, digamos assim, ao teu entorno, né, do teu dia. Agora, avaliar quantas refeições a pessoa come no dia. Sabe o que virou hoje? Todo mundo faz jejum. Só que todo mundo faz jejum errado. O jejum correto seria comer o café da manhã, fazer um almoço, ter um lanche da tarde e ter um jantar mais cedo. E daí, ali, a partir desse jantar até o outro dia, até o café da manhã, que desce o intervalo de jejum. Só que as pessoas elas não fazem isso, porque foi instruído a comer menos, porque comer menos emagrece. O que acontece? As pessoas comem menos do que elas precisam. E às vezes eu digo, né, a pessoa, eu tenho uma amiga minha que, nossa, pensa a pessoa que é magra, é aquele famoso magra de ruim, né? Os nutricionistas dão risada quando a gente fala isso. Mas ela come, sério. É todo dia, tem alguma... E ela trabalha por plantão, né? Provavelmente ela não vai ouvir, mas se ela ouvir, ela sai que ela tá falando dela. Não vou citar nomes aqui. Mas é assim, um plantão, é Mac, daí é pizza, é não sei o que, é bolo, é não sei o que. Daí a pessoa, eu tipo assim, meu Deus. E ela, olha, cara, magra, né? Então eu acho que hoje a galera olha muito pela questão estética. Esquece um pouco de olhar, que nem tu falou, o contexto. Ah, tô magra lá, fazendo um jejum. Tá, mas tu consegue se concentrar pra trabalhar? Não. Aí tu vai ver as questões por trás, né? E eu fiz um post um tempo atrás que dizia, né? O post, ele falava assim, tu pode estar com sobrepeso e mesmo assim carente de nutriente. Assim como também pode estar magra e carente de nutriente. Então, tu vê a parte por fora, é igual tu vê um carro polido. Se tu não vê o motor, não compra, entendeu? A mesma coisa é, se tu não analisar, porque quando a gente analisa os marcadores bioquímicos do indivíduo, a gente consegue ter um parâmetro melhor, né? A gente consegue ver. E hoje por fora, né, com essa questão estética que ficou tão, né, gritante, às vezes o por fora, o por dentro ainda pode estar pior, né, do que aparece. Então, nem tudo aquilo que parece é, né? Então a gente tem que ir com calma, ser cauteloso. Fica ligado, né? fica ligado. Nem tudo é. Ju, como que a gente fala a questão do estresse hoje. Eu até tava falando com meu pai. Ah, pai, faz tempo que eu não vejo alguém morrer de velho, né? Infartou, teve um AVC. Olha, eu vou te dizer, faz tempo mesmo que... aquele lá morreu de velho. Porque a gente vê que a gente tá cada vez num ritmo de vida muito mais elevado e a gente vê o nível de estresse das pessoas muito elevado. A alimentação também, ela tem uma interferência nisso. Se eu tiver duas pessoas, exemplo, 2 empresários aqui, com o mesmo nível de estresse, né? Digamos, o mesmo já não vai ser porque o exemplo é diferente. Um come tudo errado de forma, né, alimentos muito industrializados e tal, e eu tenho um que come bem. Vai ter alguma diferença em relação a esse indicador de cortisol entre os dois? O que é mais interessante, né, a gente avaliar que quando a gente pensa em, pelo menos quando eu penso em estresse, né, tem que ver tipo, qual é o causador do estresse, né? E uma interferência bem interessante que tem em relação do estresse é a questão das bactérias intestinais, porque elas formam neurotransmissores, né? Então, se eu tiver um perfil bacteriano, se eu tiver uma quantidade bacteriana muito alta, essa quantidade bacteriana alta, se ela for demais, ela pode gerar um SIBO, que é um supercrescimento bacteriano do intestino delgado. E isso pode gerar mais excitabilidade no indivíduo. Então eu tenho que cuidar qual é o perfil. A pessoa que come pouco pode ter um perfil bacteriano baixo e ela pode se conduzir ou ir mais para um lado desse desconforto, talvez relacionado até mesmo a uma possível depressão.
entendeu? Mas ela também vai ter um nível de estresse. Só que a questão é que quanto eu tenho uma alimentação pior, mais inadequada, eu faço mais citocinas pró-inflamatórias. E quando eu tenho uma alimentação mais adequada, mais frutas, verduras e legumes, eu tenho a secreção é diferente dessas citocinas. Então eu tenho uma questão anti-inflamatória e uma situação pró-inflamatória. Então a compensação é totalmente diferente, porque o excesso de cortisol pode gerar a esse indivíduo uma piora do ambiente inflamatório. E ao contrário do indivíduo que está num ambiente anti-inflamatório, ou seja, tem muitos nutrientes ali, nutrientes bons, e tem uma alimentação boa, ele pode minimizar esse processo, entende? Uma coisa é tu ter vários marcadores bioquímicos adequados. Outra coisa é tu ter que é, por exemplo, o estresse, né? Mas a gente consegue ver, é legal que a gente consegue ver, por exemplo, assim, ó, o indivíduo que come mal, ele vai ter vários marcadores ali inadequados, mas o que come bem e está com estresse, tu nota que ele tem bem menos. Às vezes ele tem, por exemplo, uma baixa de testosterona, uma baixa de HDL, alguns marcadores. E tu vê, opa, a situação dele é o estresse. E tu vai lá e tenta ajustar, melhorar, conversar com ele, mas também de uma maneira fazer com que ele durma melhor para que ele se recupere melhor. O sono é incrível, né? Quando eu engravidei da Maitê, eu sempre fui uma pessoa eu sempre abri mão do sono para conquistar o que eu precisava. Exemplo, tem que escrever um livro. Sei lá, dorme 4 horas por noite por 25 dias e escreve o livro. Faz o Ironman. Acordava 3h30 da manhã pra fazer o Ironman. E aí eu lembro quando eu engravidei, mudou a minha cabeça, porque a minha médica falou assim, estresse aumenta a glicose, fato, né? Então, primeira coisa, dormir 8 horas por dia. A partir de hoje, tu não pode dormir menos que isso, porque vai aumentar a glicose. Jejum, impossível, porque é um estresse, vai aumentar a glicose. Então, era muito engraçado, porque aí eu via no dia a dia a resposta da glicose em relação ao nível de estresse, né? E aí foi muito engraçado, porque nossa, de manhã eu acordava tranquilo, não era aquela correria da vida, né? Tem alguma coisa errada. Até eu me acostumar a esse ritmo de vida mais tranquilo, eu estranhava demais. E é muito engraçado que hoje meu ritmo de vida se mantém tranquilo, porque eu sempre falei que existia na minha vida 2 ciclos, né? Eu construía a minha carreira e chegar num patamar onde eu ia engravidar e trabalhar X horas por dia, atender X, dormir e tal. E de fato chegou. E eu olho assim, caraca, velho, como faz diferença, né? E aí eu lembrava como eu tinha dificuldade de emagrecer às vezes lá, mas eu dormia 4 horas por dia. Agora eu fiquei 2 meses sem treinar e meu peso se manteve. Mas eu durmo 8 horas por dia sempre. Graças a Deus, a Maitê, desde 1 mês e meio, ela dorme a noite inteira. De noite inteira, ela vai dormir ali, dorme 10 horas até, tem que acordar ela, né? Boa de dormir. Então eu vejo assim, como o sono faz a diferença demais na minha vida, demais. Eu falei, meu Deus. Então sempre quando no meu dia eu penso, eu tenho que dormir 8 horas por noite. Às vezes o Victor tá lá, vamos ver não sei o que, é um negócio. Não, tô indo dormir, tchau. E pego, vou, subo, porque eu vejo que no meu dia a dia faz muita diferença. Muita diferença. E quem diz que não faz diferença é porque ainda não experimentou dormir a quantidade adequada, entendeu? Podem ter situações ou pessoas, indivíduos diferentes, claro, existe isso, mas num contexto, tu tá bem descansado, tu dormir a quantidade X de horas importante ou dormir no horário adequado, isso faz muita diferença. A secreção hormonal, ela ocorre em alguns momentos, a gente tem um clock interno, um reloginho, que ele vai fazer a secreção dos hormônios. Em cada local a gente tem clock, tem hoje inúmeros artigos falando sobre isso. Então a importância que isso tem, a gente poder aproveitar a inteligência, digamos assim, talvez, dos antigos. Tu pega o voo chegava, o sol ia se pondo, ele já ia recolhendo as coisas, ia se arrumando e tal, e ele ia se preparando para dormir, né? Mas chegou de manhã cedinho, o sol tá nascendo, ele também estava acordado. E se tu for ver, hoje o dia tá muito busy, tá tudo, quem tu mesmo falou, tá muito mais próximo as coisas, tá... Nossa, tudo acontece uma coisa, todo mundo te acha, tá fácil, o WhatsApp, todo mundo te acha. E dessa maneira a gente tem que tornar a nossa vida um pouco mais, digamos assim, estruturada, mas ao mesmo tempo de forma inteligente. Eu tenho que ter uma boa alimentação, porque a boa alimentação melhora a minha performance, então vou ser mais efetivo. Então se eu me alimentar bem e for mais efetivo, eu resolvo as coisas de uma maneira mais rápida, né? Não é tu trabalhar mais horas, e sim ser mais efetivo. Ser mais produtivo. Porque
num contexto diário, talvez ali tu faz algumas coisas em 4 horas ali que resolvam o teu dia, entendeu? E os outros tu fez o quê? Entende? Então, às vezes, ser mais específico, adequar, o mesmo empreendedor, ele pegar as coisas específicas, se ele chegar um pouco mais cedo, onde não vai ter aquele furdunço, aquele tumulto, entendeu? Organizar, levar as coisas para o trabalho. E aquilo que tu falou, né, Ju, eu trabalho muito isso, eu tenho clientes que estão há 4 anos lá no escritório, eu falo, tu não precisa mais de mim, segue, né? E ele falou, mas é o momento que eu venho aqui, é o momento que eu paro e faço a reflexão do meu mês, da minha semana, da minha quinzena. Então a gente vê que às vezes é tão acelerado o dia que a pessoa não consegue nem parar. A gente conversava muito, né? Até a gente falou antes. Quando a gente há o quê? 4 anos atrás, eu acho. 4 anos a gente até pensou em escrever um livro juntos, né? Eu e o Gil, falando essa parte de fato comportamental. A pessoa, lembra, o Gil falava direto, qual foi a última vez que tu tomou um café só contigo? E pensou nos teus comportamentos na tua vida. Tem uma pergunta que eu faço muito com meus clientes. Eu vejo que as pessoas hoje têm muito medo do fracasso ou elas não têm isso resolvido. Eu falo para os clientes, toda mudança, bota na tua cabeça, tu vai fracassar. Toda mudança, tu vai fracassar. O que muda é o que tu faz com o fracasso. Então, um exemplo, tu tem hábitos. Na troca de hábitos, vai ter dias que tu vai escorregar. E aí tem uma pergunta que eu me faço todos os dias antes de dormir. Se eu tivesse a chance de viver esse dia novamente, o que eu mudaria? O que eu mudaria nesse dia? Então, todo dia eu faço aquela auto-reflexão. Talvez eu poderia ter tomado mais água, né? Talvez eu deveria ter falado pro cliente esperar 5 minutos lá embaixo na recepção e ter comido uma banana com uma pasta de amendoim e não ter chegado em casa morrendo de fome e ter comido tudo. Então, eu acho que o que falta muito no nosso dia a dia é realmente, que nem a gente falou, senta e toma um café contigo. Reflete sobre o teu dia, sobre as tuas ações, sobre o teu comportamento. Porque daí tu entra no mood automático, né? Tu é um robozinho. Aí quando tu vai analisar a tua vida, cara, tu já tá gordo, tu já tá com diabetes tipo 2, tu já tá hipertenso, tu já tá aí com vários fatores já num parâmetro mais agressivo, né? E às vezes tu quer ser tão hard work, que não, na verdade não precisava nada daquilo ali. Tipo, é ter calma, entendeu? Dá tempo de tu fazer uma refeição. Conversa com o profissional que te acompanha, né? E faz ali As pessoas, hoje em dia, o conhecimento, o acesso tá mais fácil, entendeu? Todas as pessoas vão encontrar um profissional de qualidade. Então, vai ali, conversa com o profissional para que ele possa estruturar para o teu dia para que fique fácil, né? Por exemplo, ter um lanchinho mais prático, nesse momento tem que ser prático. Vou fazer. Vai ali e faz. Né? E isso que tu falou do café é bem interessante. E tanto que tem uma frase, agora não recordo se é do Marechal a frase, e ele fala, né? Falar dos outros é fácil, quero ver tu falar contigo. Né? E essa é a brincadeira, né? Tu chegar e refletir, trocar uma ideia contigo mesmo e verificar, mas será difícil para mim levar uma fruta e deixar no meu escritório? No lanche da tarde eu nunca tenho tempo. Se eu comer uma barrinha e uma fruta, melhora? Se eu comer fruta e castanha, se eu não tô tomando água, será que se eu comprar uma garrafa bonita não melhora meu consumo de água? Porque se a desidratação tem influência na questão relacionada à qualidade de água que vai ter quantidade de água que vai ter no meu cérebro, no meu músculo, isso também tem interferência. Porque eu não devo cuidar mais sobre isso, né? Então a gente espera estar no ruim para lembrar que era bom estar no bom, né? E a reflexão que nem tu disse, no fim do dia, talvez te promova isso, uma facilidade do vou acertar amanhã já. E normalmente eu sempre digo, quando a pessoa ela tá desmotivada ou ela tá desanimada, vamos pegar o desânimo, né? Normalmente ela tá olhando pro hoje ou pro passado. Então, exemplo, eu engravidei, né? E aí tu engorda uns quilos. Eu olho hoje, eu digo, cara, daí eu lembro, olha o passado. Lá quando eu era Ironman, eu falei, putz, daí o desânimo vem, né? Mas quando tu tem uma perspectiva do futuro, do tipo, com 3 meses eu voltei a treinar, com 1 mês e meio já fazia caminhadas e tal, depois da mãe ter nascido. E num aninho dela, eu falei assim, num aninho eu vou usar um cropped e um short, né? E tava eu lá, então... Eu preciso pensar, né, na projeção. Eu falo para os clientes, o que motiva, no meu ver, é resultado, e o resultado ele vem com uma projeção. Hoje, quando tu vai comprar uma franquia, tu vai montar uma franquia, eles te falam, tu vai gastar tanto, a projeção é isso. O que te motiva? É o tu gastar talvez 1 milhão hoje? Não, o que te motiva é a projeção daquele negócio. Então, quando tu pensa, eu que tenho filha, né? Nossa, não, eu tenho que me cuidar ainda mais, porque, eu quero ver a Maitê casando, eu quero poder desfrutar de muitos momentos. Eu vejo o meu pai hoje, a minha mãe, que já tem uma certa idade,
E eles produziam muito alimento, almoçavam em casa, coisa que a geração de hoje em dia é mais difícil, né? A galera come muito fora. Então eu vejo meus pais com saúde, eu digo, eu também quero ser uma mãe, no futuro uma avó com saúde também. Tu tem que pensar no teu longo prazo. E é estranho que as pessoas elas só conseguem pensar, né? Não estou dizendo no teu caso, mas estou dizendo num contexto geral, quando eles colocam a situação em alguma outra pessoa. Por exemplo, às vezes chega um momento no consultório, em um paciente normal que não é atleta, eu falo, mas é que eu gosto tanto de ir com a minha filha em tal lugar, né? Em tal pizzaria, em tal lugar. Tá, mas quantos anos tu quer fazer isso? 5, tá bom? Não, que isso? Eu disse, não, é porque tu tá se encaminhando para te fazer 5, talvez 6, entendeu? Tá, mas por quê? Não, é porque teus exames estão péssimos. A qualidade está muito ruim. Então, qual é o meu trabalho aqui? Fazer tu ir com a tua filha na pizzaria o maior número de vezes. Só que para que isso aconteça, tu tem que fazer esse outro também. Eu falo, no teu trabalho é a mesma coisa. Tu vai te dedicar no trabalho X tempo para te dizer assim, ó, família, no mês tal a gente vai para Europa. Entendeu? Só que isso a pessoa ela tem que, parece que mirar o outro para conseguir enxergar. E a gente estava conversando antes ali, né? Eu coloquei para ti a questão do estudo, que tem um estudo que relata em questão do ambiente, né? Se tu tem um amigo se tem uma família que ela tem pessoas, indivíduos ali, parentes, que eles são sobrepeso, ou estão com sobrepeso, ou são obesos, eles têm uma interferência na tua vida de 70% de probabilidade de tu te tornar, né, obeso. Quando tu tem um amigo e esse amigo ele tá com sobrepeso ou ele é obeso, quando comparado com a questão da tua família, ele tem sobre ti uma interferência de 140%. Então a probabilidade ela é muito alta. E se esse amigo tem um amigo, mesmo que tu nunca tenha tido contato com ele, mesmo assim ele tem 40% de interferência. Então o que é isso? É o meio, né? Então entender que quando tu te alimenta mal, né, tu não estraga, digamos assim, não só com a tua máquina, mas também com a máquina das pessoas que tu ama, que estão na tua volta. Porque tu tem interferência e tu vai lá e diz, vamos comer tal coisa hoje, não tem problema. Entendeu? Realmente não tem problema um dia, mas a sequência de todo dia. A mesma coisa hoje eu não vou trabalhar, não tem problema. Às vezes tu queria, segunda-feira eu vou pra praia, entendeu? Mas se tu não ir, desculpa, se tu não ir na terça, não ir na quarta, não ir na quinta, mudou a brincadeira, entendeu? Sequência de erros prejudica, mas não tem problema, né? Então a gente entender que às vezes a alimentação faz com que a gente melhore a nossa vida e também melhore a das pessoas as quais estão ao nosso redor, né? E o contrário também é a verdade, né? Quando a gente se alimenta mal, a gente também acaba piorando a alimentação. A gente até fica bravo com os outros. Tu tá sempre querendo comer tudo saudável, entendeu? Porque às vezes aquilo nos incomoda, de cara, não tô conseguindo, e como é que essa pessoa consegue? No inconsciente, mas a gente faz isso. Eu até li aquele livro, né? O Intestino Segundo Cérebro, né? Então faz muita diferença em relação a isso até. Normalmente eu largo a Maitê na escola e atendo. Então eu cuido muito do que eu como, porque senão eu sinto diferença no meu jeito de atender. A forma como eu me alimento, tudo isso faz total diferença, até na questão do estudo, né? Treino a mesma coisa, né? Na verdade, a alimentação, ela vai interferir em todas as etapas dentro da tua vida, até mesmo dentro do relacionamento, né? Porque a gente fala hoje ali, casais se separando, isso, aquilo. Cara, mas como que tá a tua autoestima? Como tá o homem lá, testosterona baixa? Os caras, faz um mês que eu não tenho relação. Tudo vai impactar, e esse efeito dominó de várias áreas e setores impactando acabam trazendo um prejuízo muito grande, que a gente falou, quando tu deita a cabeça no travesseiro, não fiz isso aqui eu não tô bem, tal. E aí começa a bola de neve. E tu começa a te cobrar. Né? Mas na verdade, se tu tivesse refletido antes, pensado, né, estruturado algo, que às vezes pode ser básico, entendeu? Como que eu posso fazer para melhorar a minha alimentação no dia a dia? Não tem, eu tô sempre na correria. Beleza? Tudo são escolhas, entendeu? Cada um escolhe. Se a pessoa escolher de uma maneira inadequada, o futuro ela vai entender porque ela escolheu aquilo, que aconteceu aquilo, entendeu? Então, prestar atenção, avaliar, que a gente falou ali mesmo, e avaliar se... Exemplo básico, que a gente falou ali, não comi, não me alimentei, chego em casa. Como eu chego em casa? Mas eu chego estressado, bravo, cansado, só porque faltou comer. Se tu chegasse com calma, comesse ou tivesse comido algo antes, talvez tu ia chegar um pouquinho mais tranquilo em casa. Então, aí a gente está falando de não ter o alimento e a interferência que isso tem, às vezes, numa simples discussão, sabe? Num simples momento que tu vai chegar em casa. Mas isso
é que tu já tá estressado, nem tu falou, pô, não sabia o que era, eu tava sem comer X horas, tava estressado. Então, isso não tem problema tu comer um pedacinho de chocolate. Não tem problema tu ir ali e ir numa festinha de criança e comer, entendeu? O problema, eu acho que até as pessoas devem fazer isso, porque eu até acredito que em algumas situações o momento é superior ao alimento. Talvez, sei lá, alguns amigos que quanto tempo tu não via eles, tu vai lá, pô, te diverte, brinca, faz, mas depois tu volta. A mesma coisa no trabalho, entendeu? Tu não pode ficar todo dia saindo fora, entendeu? O dia é trabalho, outro dia tu vai lá, te diverte, faz. É o processo. A gente tem que ter esse start, entendimento e fazer às vezes o básico, né? De se alimentar bem, de tomar água de maneira adequada, de cuidar, né? O café, ele é um grande amigo, mas em situações ele se torna às vezes não um inimigo, né? Porque ele não é mais alguém que pode te atrapalhar, né? As pessoas podem estar um pouco ansiosa e ela ainda ficar um pouco mais ansiosa, daí prejudica a absorção, né? no estômago de alguns nutrientes, né? Ou a digestão, e daí ela começa a ter refluxo, sentir mal, e tu começa hoje a ver que virou uma coisa normal. As pessoas têm refluxo, eles tomam um fármaco, que o próprio fármaco ele prejudica a absorção de B12. Aí depois toma B12. Só que o cérebro precisa de B12. Entendeu? Então, tipo, hoje níveis de B12 funcional são diversas pessoas que às vezes estão abaixo de 500. Tu pega lá e vê, opa, tá abaixo. Entendeu? E os padrões que estão ali é muito abaixo. As pessoas esperam estar abaixo do abaixo, é igual o carro. Então não tem que abastecer ele quando ele ligou a luzinha. Tem que abastecer antes. Entendeu? A mesma maneira. Tem que ir lá, fazer exames periódicos e adequando teus marcadores para estar sempre bem. Porque tu pode exigir sempre. Entendeu? Às vezes é a reflexão que está faltando para... Vem a ideia do podcast é a pessoa vir e fazer essa reflexão, né? Então vai ter o teu arroba lá também, pode chamar o Ju, marcar consulta com ele, né? Vai te resolver a tua vida, te ajudar. Ju, mas se a gente for pegar uma coisa específica, tá? Eu não sei se tem como, mas a pessoa que hoje ela é viciada em açúcar, tá? Ela é viciada em açúcar. Tem algumas estratégias, o que tu dá de dica? Eu vi o podcast e vi que sou viciado em açúcar e agora, o que eu faço? Além de, né, marcar uma consulta com... O que dentro da tua experiência, o que tu pode talvez dar de dicas ou poder ajudar quem tá ouvindo o podcast? Primeira coisa, né, ver perto do que o açúcar tá, né? Por exemplo, sempre que eu tô no trabalho, na volta do almoço, me dá vontade de comer um doce, entendeu? Prestar atenção, às vezes é porque tu não quer voltar pra lá, entendeu? Ou às vezes tu não quer fazer o que tem que fazer lá, mas tu sabe que vai ser muito turbulento o trabalho, entendeu? E essa turbulência ali, né, vai te deixar um pouco desconfortável, daí tu quer comer aquele doce, né? Prestar atenção perto do que tá o doce. Às vezes é à noite, que hora à noite? Né? Se o melhor horário para dormir, digamos assim, né, num contexto, né, de ritmo circadiano seria próximo às 10 horas, vê se tu não está indo dormir muito além das 10. Porque talvez pode ser por isso que está entrando ali esse doce. Não precisa da energia, né? Entendeu? Para te estar acordado por mais tempo, daí tu fica acordado durante a noite mais tempo. Os estudos já têm demonstrado hoje. Tem a resposta química e tem a resposta emocional, às vezes, né? No meu contraponto, assim. Mas com certeza, para a pessoa entender o que está perto dela, entendeu? Porque se está perto ali de um momento que está relacionado a uma parte emocional, porque se tu está num trabalho que tu não quer estar, entendeu? Pô, não tá legal. Agora, se tu tá fazendo algo, porque, sei lá, eu tô tocando a empresa, se a pessoa chega lá pra ti, eu tô tocando a empresa, mas era do meu pai, eu não sei, eu não tenho muito... Pessoa, opa! E daí ela vai ver a alimentação delas, não sei porquê, mas chego na empresa, eu fico de manhã, ela não como nada, e daí, claro, aquilo já trancou ela, entendeu? Tipo, chegou ali, ela já ficou preocupada, daí almoçou, quer doce. Entendeu? Aí toma café pra se manter ali ligado. Nem aquela questão de filme, né? Que o diretor da empresa toma uísque, né? Já viu? A pessoa tem uma reunião, ele vai lá e toma uma dose de uísque, né? Tipo... E por que o uísque? Né? A gente acha que o álcool ele é que ele é um desinibidor, né? Que a gente toma o álcool, digamos assim, a gente fica faceiro. Na verdade, ele é um inibidor. Ele, digamos assim, ele inibe a ação do córtex pré-frontal, que é quem é mais reflexivo, quem pensa mais. Então a gente está sujeito a fazer algumas besteiras ou não pensar de uma maneira tão crítica, digamos assim, às vezes crítica de alguma situação, entende? Então às vezes ele vai lá para ele ficar um pouco mais tranquilo, entendeu? Para ele não ficar tão preocupado, ou ele tem uma situação que é um pouco tensa para ele, né? Então isso é tanto que
É um pouco diferente isso, né? Mas quando o pai da menina, na Coreia, né? O pai da menina, ela conhece, ele conhece, na verdade, o namorado da menina, né? Ele convida ele para beber durante a noite e beber para eles ficarem, tipo, mais alegres, assim, para ver o que o menino vai falar. O que vai ser a reação? Ao decorrer desse... O pai esperto, hein? Porque vai ficar mais desinibido, vai ficar mais solto e assim talvez ele vai... A mesma coisa a pessoa tá com um pouco de receio, um pouco nervoso, ela toma o álcool e o álcool faz essa sensação de ficar mais relaxado. Não que isso seja positivo. O legal seria que ele não precisasse disso, né? Tem que ser racional, né? Exatamente. Tem que ter uma autogerência. Eu sempre digo pros clientes, tu nunca quer o chocolate, tu quer a sensação que o chocolate quer. O chocolate dá. Tu nunca quer 1 milhão na conta, tu quer a sensação que 1 milhão na conta te traz. Segurança, liberdade. Então, quando eu começo o meu cliente entender que, eu tive tal ação no final do meu dia, às vezes não nem questão de alimentação, uma outra ação, é porque talvez ele não sentiu aquilo que é importante no dia dele. Então, foi um dia que eu não tive satisfação nenhuma. Fiz tudo errado. Aí, normalmente, a pessoa come o chocolate e vai trazer felicidade, satisfação. Então, às vezes, inconsciente, ela pode estar buscando na comida, né? Aquela emoção positiva que ela não conseguiu fazer no dia através dos seus comportamentos. E eu acho interessante sempre a gente guardar as sensações que a gente tem depois de fazer as ações que a gente achou que deveria fazer. Geralmente as pessoas comem e depois... Pra que eu fui comer isso? Não precisava. Não era isso que eu queria, não sei. É outra coisa. Entendeu? Às vezes a pessoa vai lá no treino, treina. Não queria ir no treino. Saiu do treino e diz, coisa boa, que bom que eu fui treinar. Entendeu? Então isso já é um termômetro do nosso corpo. Dizendo, tipo, faz mais vezes isso. Faz menos vezes isso. Reforça isso, entendeu? Né? E a questão do açúcar, ele tá às vezes muito associado à família, sabe, a hábitos, entendeu? Pela mesma maneira que as doenças elas permanecem naquela família, né? Porque a mãe comia aquilo, e ela ensinou para a filha, daí a filha ensina para o filho dela, e assim vai passando. E é muito louco, porque a Maite tá numa fase que tudo que eu como e bebo, ela quer comer e beber também, né? Então... É o walk to talk, tipo, tu tem que fazer aquilo para te falar sobre aquilo. Só que quem é o exemplo, entendeu? Quem ele vê mais vezes. Eu não sei porque o meu filho ele não come salada. Ele não tem vontade de comer salada. Mas teu filho tem cartão de crédito? Ele tá indo no mercado? Não, ele é pequenininho. Então, tu tá dando, alguém tá dando, tá chegando para ele. Entendeu? E às vezes o pai quer ser tipo o melhor pai do mundo, né? E acaba também prejudicando. Hoje a gente tem crianças obesas. As crianças, elas têm o excesso de açúcar está associado ao declínio cognitivo, né? Então, isso é uma questão muito importante. Às vezes as crianças estão ali no iPad e tomando alguma coisa e tomam tudo. Imagina, ela tomou algo que tinha, sei lá, 1.100 calorias, 1.200 calorias. Viu. Entendeu? Assim como a gente, às vezes, né? Tá no Netflix ali e nem vê o que e a gente acha consome, tudo certo, né? Entendeu? Eu acho que é bem ação consciente, né? Eu acho que isso é o mais difícil pra gente, estar consciente no dia a dia. Fiz aquilo, cara, por que eu fiz isso? Né? Aí depois tu vai pensar, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? Então, acho que o maior desafio hoje, a gente vive muito no automático, né? Então, quem nunca saiu do trabalho e tinha que passar no mercado, quando viu, tava com o carro estacionado em casa. Putz, devia ter ido no mercado. É interessante assim, porque tem estudos de uma maneira bem direta, eles especificam pessoas que comem mais alimentos gordurosos de má qualidade, têm um maior tamanho de circunferência abdominal, né? Isso também é um predidor de mortalidade, e tem um menor tamanho do cérebro. Que loucura. Básico. Pessoas que comem mais açúcar têm aumento de probabilidade de ter diabetes, e uma sequência da diabetes, um aumento de probabilidade também de ter Alzheimer. Tu imagina daqui a um tempo não lembrar. Tu pode ter feito uma história magnífica como empresário. Tu não lembra de nada mais. Tu não lembra mais o nome do teu filho, o nome do teu neto, e tá tudo certo. As pessoas acham, toma aqui esse remédio. Hoje, se tu vai avaliar, tem meta-análise demonstrando que pessoas que têm Alzheimer e tomam o fármaco dito para melhora do Alzheimer, o fármaco não tem uma função adequada e ele ainda piora o declínio cognitivo. E quem está falando não é eu, fala uma meta-análise, um estudo gigantesco. Então, isso é básico, dizer assim, cara, possivelmente se tu tiver, não tem como voltar. Entendeu? E talvez tu vai prejudicar o teu futuro e também a tua família que queria te contar as coisas ou viver e talvez não vai lembrar o nome. Eu acho que as pessoas esqueceram desse princípio, né? Que nem tu falou, tu tem o carro, se tu não ter gasolina, não adianta de nada. Não adianta tu ter meta, tu ter objetivos, tu conquistar pra caramba, chega daqui a 20 anos, cara, quem tu é? Tu
tá vezes nem tu lembra. podre, né? Digamos assim, né? Então, eu acho que as pessoas, elas não enxergam hoje, não é todas, né? Mas eu acho que grande parte, elas... É aquele famoso, olha só a ponta do iceberg, né? Então, a base é... Tu precisa de energia pra tudo. Então, vem da nutrição. Se tu te alimentar melhor, tu vai construir melhor resultado, tu vai treinar melhor, tu vai dormir melhor, tu vai ser uma mãe melhor, tu vai... Então, ela tem um impacto em todas as áreas da tua vida. E por que, né? Hoje em dia, as pessoas, elas têm tanta dificuldade de olhar pra isso. Então, hoje eu trabalho o empresário em si como um todo, né? E eu questiono eles, às vezes, em relação a isso. E é muito engraçado. Não, hoje não é meu foco. Meu foco não é isso aí hoje. Não, precisa ser, mas precisa ser, né? Até porque eu vim da área da saúde, né? Minha formação é educação física. E quanto tempo tu quer performar? Entendeu? Tipo, esse é o básico. Às vezes a gente tá mexendo no celular e daí hoje eu fui atender um paciente uma vez, ele falou assim, o meu filho fala, hoje vamos pedir comida da moto. Entendeu? Cara, do delivery, entendeu? Ou seja, tá muito busy em casa, vamos pedir uma... Tu não sabe qual é o óleo, tu não sabe qual é a procedência, não sabe nada. E daí se tá na tua casa, tu, não, lava direito isso. Tá, mas o cara, tu não sabe como é que é o óleo, tu não sabe como é que é o prato que foi colocado, não sabe quem cortou, tu não sabe nada. E tu come, nossa, que maravilha. E quanto mais gorduroso for o alimento, ele tem mais sabor. Então tu diz, nossa, olha só, que coisa boa. E isso é uma maneira de que... É o marketing também, né? Dessas marcas querendo te vender, né? E existem situações assim que tu simplesmente age sem pensar. Né? Porque tá fácil ali. Não, vou pedir isso aqui porque eu sei que é bom. Vou pedir isso porque eu sei que as crianças gostam. Entendeu? Então, isso acaba prejudicando toda a formação dos teus filhos, né? E também a tua formação, sabe? Porque quanto tempo tu vai performar? Quanto tempo tua empresa vai durar? Né? Às vezes tu acha que não. Mas se tu parar, ter uma boa alimentação, a qualidade, o tempo de vida, né? Ele aumenta. Porque se o tamanho de circunferência é um preditor de morte, se tu tiver menor circunferência abdominal, a tua qualidade de vida é mais longa. A gente viu isso na própria pandemia, né? Quem tava acima do peso ali Entendeu? ficou com medo, né? Mas isso é legal. Se vier com o intuito de trazer uma reflexão, é legal a gente entender um pouco mais sobre isso. Agora, se as pessoas não entenderem o quanto isso é importante, a gente acaba que a gente perdeu mais uma vez. Né? Porque a gente já perdeu na pandemia. Mas se a gente não entendeu com o nosso erro, né? Que nem tu falou antes mesmo ali, que o erro ele pode te ensinar, mas tu tem que querer, entendeu? Se tu não quiser prestar atenção nisso, entender, pessoas que isso. Só que olha só que interessante, quando a Sociedade Internacional de Imunonutrição, ela soltou uma nota, qual foi a nota que ela soltou? A gente sugere que as pessoas precisam utilizar zinco, selênio, vitamina D e vitamina C. Opa, quem causa depressão de nutriente? O açúcar. Então tu entende, tipo, o quanto o açúcar depleta nutriente, ele é ruim, e justos os nutrientes que as pessoas estão, digamos assim, faltantes, porque isso tem um grande impacto na imunidade. E a ideia, né, Ju, de te trazer aí, porque tu é um cara bem técnico, tu é um cara que estuda pra caramba, né? Porque às vezes a gente tenta explicar pra pessoa, um leigo, que nem eu não sou nutricionista, mas... e a pessoa, às vezes, ela não entende todo esse efeito cascata que se alimentar. Eu não tô dizendo que eu não erro, que eu não como doce, que... Pra mim, tudo que tu tá falando aqui é um aprendizado e um acordo, porque muitas vezes a gente fala, não, só hoje um docinho, não, né? Mas o quanto... eu tô pensando isso numa cadeia muito mais ampla, né? Que vai impactar minha vitamina D, o meu zinco, isso, aquilo, vários outros fatores. Então a ideia foi trazer alguém mais técnico, justamente para entender o quanto isso impacta, e na hora que tu for comer o doce, eu pedi, tu tente lembrar disso, porque eu falo para os clientes, cara, a vida, ela tá aí para ser vivida. Só que a forma como tu vive é uma decisão que todos os dias tu tem, é uma decisão de tomar uma água ou uma Coca-Cola, tu tem uma decisão de comer uma que é banana ou uma, sei lá, um chocolate. O que a Coca-Cola fala? Abra... Nem sei. Eles vendem, abra a felicidade. Será que é a felicidade? Mas as pessoas elas estão em busca de algo que nem elas sabem o que é direito. Entendeu? E isso é muito complicado. E o Marechal fala uma coisa bem engraçada, ele fala, tu é o que tu é ou tu é o que tu tenta ser? Tu é o que eles querem ou tu é sem querer? Não adianta tu ter as respostas se tu não tem os porquê. Então, tipo, aqui tá a felicidade. Por que tá a felicidade aí? Entendeu? O que é felicidade? O que é ser feliz?
Entendeu? Talvez ser feliz é comer uma banana com o teu filho. O que tu falou pra mim que a Maitê come antes do almoço? Um Um brócolis. E tu vendo ela ali, tu vê a felicidade e não tem Coca-Cola. Entendeu? Então, às vezes o contexto, a gente tem que montar a nossa felicidade, não aceitar que nos coloquem uma felicidade. E a gente entender que aquilo ali realmente tem uma importância na nossa vida. E essa importância que a gente dá para aquilo que a gente faz, ela vai fazer a gente fazer aquilo o maior número de vezes. Que nem tu falou, entender o porquê. Quando eu sou celíaca e tem vários estudos que mostram que o celíaco, quando ele come o glúten, ele pode causar infertilidade, né? Na questão. Então fica muito mais difícil de engravidar. E nós estamos falando de uma coisa específica, né? Exato. Porque pode gerar um aumento de permeabilidade e o que está bem pertinho no intestino, no nosso sangue. Exato. Esse aumento de permeabilidade é como se a gente rompesse a grade da nossa casa. O bandido que está na rua, ele pode entrar a hora que ele quiser. E ele entra e faz o quê? Causa um dano. E aí, eu lembro que eu fui na médica, ela falou, tu sabe, né? Acabou, né? Contaminação cruzada também, isso aí não tem, né? Já era. E aí eu lembro que eu viajei pra Nova York. E eu tava nas tentativas já. Gente, era eu, meus amigos comendo hambúrguer e eu com a marmita lá. Abacate, tudo certinho, né? Então, às vezes, falta a pessoa enxergar também o motivo, o propósito daquilo ali. Porque o teu cérebro, ele vai buscar tudo que é mais fácil. O que é melhor? Eu comer um donut ou comer uma banana com sementes? Então, o teu cérebro, ele vai buscar o prazer imediato sempre. Mas o prazer imediato, normalmente, ele ferra com a tua vida no longo prazo. E as pessoas hoje é bem isso, elas não conseguem abrir mão daquele prazer imediato para buscar algo a longo prazo. Então, a pessoa hoje, na nutrição, nas finanças, eu não consigo hoje economizar 20% da minha renda porque, promoção, não sei o quê. E aí, daqui a 30 anos... Sabe Não dá pra contar com o INSS. Como é que tá? O quanto tu investe hoje? Quanto tu te preocupa? Não, eu vejo... geração hoje, né? Quando eu chegar lá, eu vejo, né? Tu sabe quem é Roberto Chiniachik, né? Aham. Ele disse que a mãe dele ensinou uma coisa muito básica pra ele, mas muito importante. Era uma frase. Ele disse, é muito difícil passar na faculdade pra medicina. E ela disse, não, é fácil. Ele, como assim, mãe? É muito difícil. Ele, não, é fácil. É só tu estudar mais que todo mundo. Se tu estudar mais que todo mundo, tu vai passar facilmente. E daí é a mesma maneira se a gente puder enxergar a vida assim. Tudo que tu acreditar, é difícil, vai ser difícil. Exato. E se tu colocar é fácil, a tua mente começa a procurar uma maneira de encontrar que aquilo é fácil, porque tu já afirmou que é fácil para ela. Então a gente tem que entender que se alimentar bem é fácil, só que a gente tem que se programar. Se tu quer tem que se organizar, né? Se tu quer que a tua empresa ela tenha uma ascensão, também é fácil, mas tu tem que te organizar. Quem te dá suporte, fazer o que precisa ser feito. Quem te dá suporte na tua organização? Quem vê o que tu não está vendo na tua empresa? Quem pode te ajudar? Ou fazer de uma maneira mais fácil? Ou ter ferramentas para que os teus funcionários consigam executar da melhor maneira aquilo que tu quer? Né? Nem todas as pessoas pensam iguais. Então tem que pensar como tu vai trazer mais clareza, como tu vai fazer com que a pessoa consiga perceber aquilo de uma maneira mais fácil. E aí, eu vejo muito disso, né? Eu digo, olha, pelo amor de Deus, né? Eu sou da geração ainda, nasci em 91, que meu pai falou, engole o sapo e vai. Hoje em dia, aconteceu uma coisa que a pessoa ficou brabinha, a pessoa pega as coisas e vai embora. Eu digo, meu Deus do céu, que isso, né? Os adolescentes de hoje em dia estão... É outra mentalidade, é outro meio que foi... colocado diante deles, né? Eu ainda fui da geração que prendia a rede na rua e quando chegava carro, corria pra baixar a rede, eu acho né? que ia ser melhor, né? Pô, os 90, quem Tu também foi dessa, né? Eu sou 89, então tipo, tô pertinho. Então acho que isso é muito importante. Então a gente falou bastante da influência da alimentação, a gente trouxe algumas questões bem técnicas em relação a isso. E o que é mais legal, né? Procure um profissional, eu acho que isso é bem importante. Se tu tá tendo dificuldade... E procurem um profissional e acreditem no profissional. Não fiquem naquela assim, tipo, me passou... Claro, né? Pensam bem e escolham bem, né? Uhum. Mas escolha um profissional, escuta ele e executa o que ele te propôs ali. Não fica tipo, mas o meu fez isso, porque vai ser diferente. Vai ter uma coisa diferente do outro. Escolha um profissional, acreditem no profissional, conversem com o profissional que vocês escolherem e executem o que ele propôs para vocês. Antes de falar que não deu certo, executa 100% do que ele te propôs. Tenho 99,9% de razão, né, de que isso vai acontecer. E se não acontecer, é porque realmente tem alguma outra situação que ele vai descobrir no meio do caminho e ele vai te ajudar. Mas escutem o profissional que vocês escolherem. Isso é importante. Ju, qual é o teu arroba? Fala pra galera aí. @Nutri Marques Juliano. Olha aí, então siga lá o
o nosso Nutri. E uma coisa que tu falou ali, que nem tu falou, quando a pessoa falou, quando falou foi bom, né? Depois tu vai cortar isso aí. Brincadeira. Quando tu entende que tu faz o que é preciso, a tua confiança tem uma diferença muito grande. Então, assim, pô, tu já começa o teu dia sabendo que tu fez algo certo, né? Fui lá, acordei, tomei o café como foi prescrito. Nossa, tu já... Parece ponto que pra ti. Já venceu. Acordei, 1 ponto. Escovei os dentes, 1 ponto. Arrumei a cama, 2 pontos. E assim vai somando, porque tu sabe, né? Acho que tu acredita que tu trabalha com teus clientes. Pequenas vitórias, né? No contexto ali, eles vão chegar a te dar mais confiança, né? Pra te chegar lá e executar e dizer, não, é comigo. Né? Que nem tá falando sobre a questão do futebol ali. Pô, os atletas, se ele puder ter a performance, né? Ele saber que ele tá bem, ele tá pronto, então ele vai dizer lá, não, é comigo, eu resolvo. Né? E a gente tá precisando desses atletas aí, né? Que não é comigo, eu resolvo. Né? E é como e o empresário também, o empresário que chega ali e diz, eu resolvo. Ou a pessoa que ela tá aspirando melhoras, né? Cargos melhores dentro da empresa, ela também tem que dizer assim, tipo, eu resolvo. Mas para te dizer, tipo, eu resolvo, tem que estar confiante. Tu tem que estar bem contigo. Só que as pessoas sabem o que é eu resolvo do que é comigo, eu resolvo. Entendeu? São situações diferentes. E se tu quer realmente, né, resolver, é melhor tu estar bem preparado, porque as coisas elas acontecem, né? Mas se tu não estiver na estação de trem, tu não vai pegar o trem. Então tem que estar pronto. Eu digo para os clientes o seguinte também. O quanto tu confia em ti, né? Eu, por exemplo, tenho a questão do glúten. Então, quando eu vou em alguns lugares, eu tenho vontade. Eu digo, Milena, não, tu vai perder por isso aí, né? Pelo amor de Deus, né? Então, tu que manda, né? Tu que manda. Tu não vai comer, pô, não vai comer. Então, acho que falta também isso, a própria autoconfiança das pessoas hoje, de dizer assim, o que eu programei pro meu dia, o que eu vou fazer? Dane-se a interferência. A gente falou, vem de uma organização. A base da performance é a organização. Ninguém constrói resultado sem ter organização. Então, acho que se organizar, conseguir ser aquilo que tu definiu dentro do teu dia, levou a banana, come a banana. Claro que existem contrapontos, né, exceções e às vezes sai fora do planejado, mas eu acho que essa decisão de quem eu quero ser no dia de hoje, define e vive isso. E que nem ele falou, bate no peito, eu vou ser, eu vou resolver, eu vou fazer. Então a gente vê pessoas muito no papel de vítima. Sempre tem uma desculpa. Ai, não deu porque não sei o que. Ai, não deu porque não sei o que. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Acorda, meu amigo, vai lá. Cara, autorresponsabilidade sobre a tua vida. Eu acho que isso é bem importante. E queria te agradecer, Ju. Acho que a gente já tá batendo aí, o quê? 1 hora já de podcast. Passa rápido, né? A gente fala pouco também. Juntou os dois, né? Te agradecer pela tua disponibilidade aqui. E pelo conteúdo que tu traz. E também traz no teu Instagram. Quem quiser seguir o Ju lá, segue. Obrigado pelos aprendizados, sempre é muito bom te ouvir, né? A gente tomava café, a gente trabalhava no mesmo prédio, então a gente sempre tinha as nossas conversas, os nossos bate-papo. E é muito legal ver onde tu tá hoje, ver lá 4 anos atrás o que a gente conversava, tanto da minha vida quanto da tua se realizando aí. É uma honra te ter como amigo. Obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, de verdade, viu? Te agradeço também o convite, né, mais uma vez. E eu acho que parece, né, de maneira repetitiva, né, mas o bom anda com o bom, né, e o ruim anda com o ruim, e cada um sabe, né, onde tem que estar, mas acredito que quanto mais perto de pessoas boas a gente tiver e também que visam a mesma coisa que a gente visa e procura pela mesma coisa que a gente procura, é isso que acontece. A gente troca ideia e sempre quando tem ideia tem coisas boas, né, e não tem vitimismo dizendo, a pandemia prejudicou meu trabalho, não sei o que, não. A pandemia ajudou meu trabalho, eu cresci pra caramba, eu vou crescer, sempre vou continuar crescendo e eu também desejo o mesmo pra ti, eu sei que vai ser assim. Amém. Brigadão aí. Valeu, galera. Se você curtiu esse podcast, curte, comenta, avalia e manda pra um amigo seu que tá precisando aí de um ajuste, né? Um acorda pra buscar um profissional e resolver a sua vida aí nessa parte da nutrição, que faz a diferença na sua mentalidade e no seu comportamento, tá? Um beijo e até a próxima. Um acorda, meu amigo, aí pra vocês. Tchau, tchau. Acorda, meu amigo!